horas e 10 minutos no Note a Note e agora a gente está recebendo visita que você gosta de conversar junto comigo. Paulo Crosariol, psicólogo. Bom dia, Paulo. Bom dia. Prazer em receber você aqui com a gente. Prazer é meu. E o nosso assunto de hoje vai girar em torno de terapia. Quando é que será que a gente tem que fazer terapia ou deve fazer terapia? Porque a gente nunca tem que fazer nada, na verdade, né? Não é verdade, Paulo? Exatamente. Como é que faz? Quando é que você indica para alguma pessoa que ela poderia ficar melhor, mais feliz se fizesse uma terapia? Nós podemos dizer assim, que a terapia é um processo onde você busca encontrar ou reencontrar a sua felicidade de viver, o seu contentamento em existir. Tá? E quando eu falo assim, felicidade em viver, não é aquela felicidade do tipo, eu ganhei na loteria, ou eu encontrei meu grande amor, e então agora eu sou feliz, né? Mas é a possibilidade de você vir a encontrar, vir a perceber quais são as suas necessidades e, em seguida, encontrar os meios, o caminho para você vir a satisfazer essas necessidades, né? Então, a terapia seria esse meio, seria esse caminho, onde você, então, pode, num primeiro momento, vir a perceber quais são as suas verdadeiras necessidades e depois, então, vir a satisfazê-las. Mas eu estou lá na minha casa, vamos imaginar uma situação hipotética, e estou assim, não estou feliz comigo, ou perdi meu emprego, ou estou no meu emprego, mas perdi o meu marido, ou o meu namorado, ou perdi um ente querido da família, que são mais ou menos as situações onde a gente conhece o ser humano e que ele entra mais facilmente em depressão, né? E aí a pessoa para um pouco de se gostar e tal. O único caminho é a terapia? Nós dizemos assim, a terapia, ela é um instrumento que você pode fazer uso na medida em que esse equilíbrio entre você conseguir dar conta, conseguir preencher as suas próprias necessidades, ele se rompe. Quando esse equilíbrio se rompeu e você percebe que sozinho você não está conseguindo, é o momento então de você buscar ajuda. Ou então admitir que você está precisando de ajuda. Né? Eu acho que tem muita gente que tem uma certa dificuldade em admitir que alguém poderia ajudá-los. Você sente Exatamente. isso? Então, isso em função da própria visão do que seja uma terapia, do que seja o processo psicoterápico. É isso que a gente quer esclarecer. Porque nós temos uma visão, assim, de que a terapia, ela acontece quando eu perco o controle da minha vida. Né? Quando eu não consigo mais dar conta do recado, então daí eu preciso de ajuda. Então, existe uma certa dose até de coragem para você vir a admitir que você está precisando de ajuda. Né? Então, para isso contribui a gente esclarecer a respeito do que seja terapia, de tirar essa imagem de que a terapia é uma coisa só para louco, né? Só para pessoa que entrou em surto ou que está em desequilíbrio mental. Não, a terapia é um processo que você tem à sua disposição, um instrumento, da mesma maneira como você, por exemplo, vai ao dentista. Dói o dente. Dói o dente, ou antes de doer o dente, né? Preventivamente, a gente vai ao dentista para até manter a saúde, né, da nossa dentição. Então, o psiquismo, ele também é um órgão do nosso corpo. Da mesma maneira como o dente, da mesma maneira como o meu estômago, né? Então, essa visão do psiquismo como um órgão vai me permitir a começar a pensar o meu psiquismo como algo que eu posso cuidar. Eu acho que um outro problema também das pessoas com relação à terapia é que a maioria das pessoas fala assim, eu fiz terapia há 15 anos, né? Então você fica olhando aquilo e fala, gente, mas você fica lá toda semana, demora tanto. Como é que é isso, esse negócio da demora do tratamento? Porque não é uma coisa que você consiga ir lá no dentista. Você deu o exemplo do dentista. Eu vou no dentista, eu estou com dor de dente, ou não quero ficar com dor de dente. Ele vai lá, faz um tratamento de flúor, ou trata da minha cárie, e eu volto no dentista daqui a 6 meses. Exato. Não é? Ou no médico. Vou no médico porque está doendo a minha coluna, e ele vai lá, me faz um tratamento, eu saro, e o terapeuta me parece que não é assim. Como é que é isso? Nós poderíamos discriminar, então, dois aspectos da terapia, tá? A terapia, ela pode ser uma terapia de apoio, onde você, por exemplo, tem um problema e você vai até o terapeuta para ele te auxiliar na resolução desse problema, tá? Então, ela pode ser uma terapia breve, ela não precisa ser uma terapia longa. Existe existe a terapia breve. Para problemas específicos? Para problemas específicos. Então, você vai até o terapeuta com aquela questão, com aquele conflito, com
com aquele processo não resolvido e na terapia você vem a resolver esse conflito. Esse breve que você diz, Paulo, você é tão calmo assim, quanto tempo é o breve? Vai depender da pessoa, vai depender do processo, né? Mas breve a gente diz assim, não é uma terapia como essa que você falou que leva anos, Sim. Tá? Então até é bom que se discrimine o que seria então terapia e análise. Tá. Tá? Porque o processo de análise, ela está muito associado até à psicanálise, né? Que é um processo, então, a análise, quando ela acontece em terapia, ela é um procedimento que você utiliza para fazer um mergulho mais fundo, né? Para fazer uma prospecção da vida da pessoa, no sentido de você vir a entender melhor a estrutura daquela personalidade. Mas nem sempre você adota esse procedimento numa terapia. Quer dizer, a análise, então, é que seria mais alongada. A análise seria, então, mais alongada. E o mesmo profissional faz as duas Sim, coisas? Sim, porque a análise não é exclusiva da psicanálise. É um instrumento que você pode utilizar e que várias linhas terapêuticas utilizam num momento ou no outro do trabalho. Tá. Né? Então, essa terapia mais longa, normalmente é essa terapia que o cliente entrou num processo de análise. Que a gente diz assim, né? Ele entrou em análise. Ah, entendi. Né? Mas a terapia não precisa necessariamente ter esse cunho. A terapia ela pode ser uma terapia de apoio, né? E uma terapia breve. E aí a pessoa, como é que ela se desenvolve? Você que já trata de tantas pessoas e ajuda tantas pessoas, como é que é o florescimento dessas pessoas que se deixam ajudar por um... Então, o que acontece numa terapia? O que acontece no ambiente terapêutico, né? É a pessoa começar a perceber, a ter uma leitura melhor das necessidades dela. Porque muitas vezes nós não temos essa percepção. Às vezes nós consideramos necessidades nossas, necessidades que não são nossas. Muitas vezes é da nossa parceira, do nosso parceiro, do coletivo, mas não são as nossas. Me dá um exemplo disso para ficar mais claro. Por exemplo, nós temos uma cultura que funciona, uma cultura de massa, que tem valores. Muitas vezes esses valores culturais que eu adoto, como andar de jeans, por exemplo, pode acontecer de não ser o meu valor, a minha necessidade. Mas fica difícil eu perceber qual é exatamente a minha necessidade. Então, no processo terapêutico, você vai entrando em contato com você, se conhecendo melhor, sabendo que indivíduo você é. Aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que é seu e aquilo que não é seu. Né? Então, a partir disso, você vai poder organizar melhor a sua vida no sentido de saber se você está se preenchendo ou não, se satisfazendo ou não. E aí, no que é que o psicoterapeuta, ele ajuda você a aprender a se desfazer? Porque sempre, eu nunca fiz psicoterapia, mas sempre me dizem que você não escuta nada. Quer dizer, o seu analista, o seu psiquiatra, o seu psicoterapeuta, ele dificilmente vai indicar a você um caminho. Que o caminho, quem vai achar é você mesmo. Como é que é isso? Eu costumo usar uma imagem que é assim. Imagina que você tem um carro. O carro é seu. E você é o motorista desse carro. Então você, no seu carro, você vai dirigir para onde você quiser. Então você está no seu carro, você vai fazer uma viagem, enfim, você dá a direção. O terapeuta é aquele que vai se sentar ao seu lado, como passageiro. Então o carro não é dele, e nem ele é o motorista desse carro. Mas ele está junto com você, meio que como copiloto. Tá? Então, em algumas vezes, ele vai te orientar, em outras ele vai te dar apoio, em alguns outros momentos ele vai até te dar uma bronca, ou te checar, saber se aquela opção que você está fazendo é realmente a sua opção. Mas, enfim, ele vai de companheiro na sua jornada. É um nesse bom sentido. Companheiro. Um bom companheiro, uma pessoa que está, talvez assim, mais preparada para ir junto. Ele conhece o caminho, ele conhece o terreno. Sei, né? E que pode te ajudar, você precisando fazer companhia, na verdade, Exato. Uma coisa que você pode contar, uma pessoa com quem você uma pode pessoa que contar. vai estar junto com você na sua jornada. Tá aí, olha, tá vendo? A gente está tentando entender um bocadinho mais e passar para você quais são as diferenças de análise, terapia e esse mundo tão maravilhoso e maluco, às vezes que a gente convive, que somos nós mesmos, né? E às vezes a gente não conhece direito. Não Exatamente. É? Obrigada, Paulo. É sempre bom receber você aqui e aprender um pouco mais. Obrigado. E aí você continua comigo, porque eu tenho dica especial com gente legal que está aqui, que veio conversar com a gente hoje de manhã.